E, cara, você tava no plantel. O que que aconteceu pro Vasco ter sido rebaixado em 2020, Miranda? Porque o time no papel era bom, Sim. pelo menos era um time de meio de tabela, vai, não era time pra ser rebaixado. Você acha que a política interferiu, salário atrasado? O que que na sua visão... Isso tudo interfere, na verdade, né? Mas também eu acho que se resolve muito dentro de campo. Eu acho que lógico que fora, estrutura, política influencia, porque influencia de verdade. Em que É, sentido influencia pra vocês? em questão de, pô, a gente não sabe como vai ser o dia seguinte. Na época, ficava muito tipo, se o Salgado ia assumir mesmo ou não, se o Campelo ia ficar ou não. Então, influencia muito porque a gente não sabe o dia do amanhã. Mas eu acho também que se resolve muito dentro de campo, questão de jogador mesmo. Dentro de campo, pô, puxar a responsabilidade, chamar o grupo em si, não. Saber que não tá dando no momento. Não demorar para pensar em questão, pô, depois vamos correr, porque depois vai dar. Nosso time é bom, depois corre, pô, depois a gente resolve isso. Então saber que tipo, jogo por jogo é um mata-mata pra gente, é o que a gente tá fazendo hoje em dia. É isso, jogo por jogo é um jogo mata-mata, então a gente tem que resolver o jogo por jogo. Eu acho que era fundamental nessa época, né? Tratar um jogo por jogo como fundamental pra gente. E o não acesso de 21? Que aquilo ali, assim, o rebaixamento Foi a de mesma 20. coisa, eu achei a mesma coisa. Questão de achar que daria a qualquer momento, né? Que a gente Você poderia sentia resolver. isso? Que o grupo ficava naquela de que, ah, vai dar, vai dar, vai Sim, dar. tipo, de a gente saber que o nosso time é bom. A gente sabe que o nosso time é bom. Mas é diferente a gente saber que o nosso time é bom e levar isso pro jogo, levar isso pra campo. Porque hoje em dia não tem mais time teoricamente fraco, né? Os caras estudam a gente. Então sabem nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Então se neutralizar nossos pontos fortes e a gente não conseguir sair desses pontos fortes, que eles neutralizam a gente, fica difícil ganhar uma partida assim. Então, eu acho que isso também foi fundamental, né, nessa não subida de 2021. E agora voltando em 20, especificamente no Miranda. Miranda, como é que caiu pra você a notícia de que você tinha sido pego em doping? Conta pra gente bastidores daquilo. Como é que foi que a notícia chegou? Qual foi a sua reação? Pô, é sacanagem, estão armando pra mim, eu não uso nada. Sim. Conta detalhe pra gente da história do doping. Eu tava voltando de viagem de um jogo contra o Goiás. O coordenador me chamou para conversar, ele é um médico, e falou que o exame do DOP na época deu alguma coisa de errado. Ele não falou o que era, só falou que deu alguma coisa de errado. Aí eu, no aeroporto mesmo, eu liguei para minha mãe e falei, ó, mãe, fique esperta aí porque o meu exame deu alguma coisa. A sua mãe cuida dessas coisas? Porque ela tem todos os papéis do que eu tomo, né? Eu sempre Ah, me entendi. suplementei, né? Sempre tomava muito suplemento e tal. Então eu tenho tudo guardado, todo tipo de receita possível. Então eu já pedi pra minha mãe separar, porque no outro dia eu levaria pro clube analisar, porque tudo era passado pro clube. Eu falei, ó, tá aqui desde tal ano a tal ano, desde mês em mês, é isso que eu tomo, é isso que eu suplemento. Então no início foi um baque muito grande, principalmente quando eu descobri que era um diurético. Então, mas eu tentei ficar o mais tranquilo possível. Minha família, minha esposa, meus amigos me deu total apoio. Em nenhum momento deixei de treinar. Até minha família mandou eu afastar um pouco do futebol, relaxar um pouco a cabeça, mas eu botei na minha cabeça que eu tinha que voltar melhor do que eu estava, de melhorar. Então, desde o momento que eu soube do golpe, porque eu fiquei afastado, porque logo quando eu soube, ainda teve um período que eu podia jogar, e logo na estreia do Diniz do CRB, que eu fui afastado. Aí eu não poderia mais jogar. Então, desde esse momento do CRB do jogo, eu treinei todo santo dia. Então, mas como é que veio pra você a notícia? Porque, por exemplo, pô, ô Miranda, no teu caso você pode tomar suspensão de tanto tempo, em algum momento você temeu pela tua carreira, como é que foi esse processo? Cara, a minha cabeça estava tranquila, porque eu sei da minha índole. E eu, como eu te falei, como eu tenho tudo guardado, eu tava bastante tranquilo. Lógico que a gente fica, pô, nervoso, porque a gente sabe que os caras podem dar uma pena máxima de 4 anos, de 3 anos também, que é fundamental para um garoto como eu, de 20 E anos, teu 21 contrato anos. estava acabando, Isso, né? estava acabando.
de 21 anos, já tava com olheiros me olhando já pra ir pra Europa, pra ir pra fora do país. Te atrapalhou, então? Cara, não sei se me atrapalhou. Eu acho eu pego isso como exemplo, como aprendizado. Eu acho que quando eu voltar a jogar, eu vou estar muito melhor do que eu parei. Tem essa convicção? Tenho essa convicção. Em que você se afirma nisso? Cara, porque eu me dediquei ao futebol, pô, com unhas e dentes, eu vou me dedicar agora. Antes, lógico que a gente se dedica antes, mas tem todo aquele entorno de, pô, tô no Vasco, acaba se acomodando um pouco, mas questão de melhorar o que eu tava, questão de bola aérea, que eu sei que eu não tava tão bem na época. Melhorei, questão de força principalmente. Eu tô com analista agora de desempenho também. Eu já vi meu jogo agora, semana passada, contra o Vila Nova, que a gente ganhou de 1-0 o gol do Jabá. Já vi o jogo. Essa semana vou ver o amistoso que a gente fez agora no CT, porque eu quero me dedicar e melhorar para estar bem melhor do que quando eu parei. E eu lembro que tinha uma discussão na época no meio da torcida de, pô, por que o Miranda não joga de primeiro volante? Por que o Miranda não joga de primeiro volante? Porque a galera, na época, te via como um cara muito técnico, mas achava que você ainda estava dando algumas brechas atrás, e pela questão da estatura também do jogo Sim. aéreo, que você mesmo disse que reconheceu que precisa melhorar. Em algum momento você, Miranda, chegou a pensar em mudar de função ou não? Você sempre, não, eu sou zagueiro mesmo, e é isso. Cara, no Vasco tinha muito volante na época. Eu sei que era difícil jogar ali, porque o volante ali tinha bastante qualidade em questão do passe também. Então, eu sei que meu diferencial é o passe, é a técnica. Então, eu vou aprimorar isso porque eu sei que eu posso ser um zagueiro diferenciado na técnica e no passe. Lógico que eu preciso melhorar em outros aspectos, e eu sei que eu vou melhorar. Então, para eu ser um zagueiro de alto nível, um zagueiro de brabo mesmo, um dos melhores, eu sei que eu preciso ter técnica também. Então, eu acho que zagueiro também é a minha posição. Eu acho que eu me encontrei ali. Lógico que a gente pode mudar de posição ao longo da carreira, que é normal. Porque a gente pode jogar e tal, e eu vou me adaptar, mas eu acho que eu me encontrei ali como zagueiro. E você, quando voltou agora, que inclusive o dia que você voltou pra treinar, eu vi você chegando. Ah, é? Eu tava lá no CT, tinha acabado a coletiva, aí chegou, parou o carro, falei, ô Miranda. Aí alguém da assessoria veio e falou, ó, o Miranda voltou a treinar hoje, pode dar a informação. Aí depois teve um outro dia que eu tô indo embora do CT, tu tava chegando, e coincidente, pouco tempo depois a gente tá gravando junto aqui. Então eu fiquei feliz pelo teu retorno. Mas assim, Miranda, assim que você foi reintegrado ao grupo, pra quem tá meio perdido, o Miranda tá liberado pra treinar com o grupo, mas ainda não pode jogar. Sim. A punição pra jogo vai até o dia 16 de setembro, não é isso? Isso. Então, a partir do dia 16 de setembro, caso o treinador do Vasco, porque a gente não sabe quem vai ser ainda, Isso. optar, o Miranda pode ser relacionado já. Teve uma conversa interna do Vasco contigo, quando assim que você chegou, ou você só voltou a treinar e ninguém conversou contigo? Não, teve antes, né? Porque como você falou, meu contrato tava acabando. Então, os caras Foi renovado até quando? Foi renovado por 1 ano, mais 1 ano, e agora, depois desse dia 16, vai renovar mais 1 ano e meio. Ao todo vai dar 2 anos e meio. Então, os caras me chamaram para conversar, falaram do projeto, falaram que contava comigo ainda, que eu tinha muito a evoluir, que eu tenho muito a ajudar o Vasco ainda. Pô, fiquei bastante feliz. Pô, sou eternamente grato ao Vasco por isso. Então, teve esse papo. Cheguei nesse meu primeiro, quando eu voltei. Teve um papo também comigo, conversar e tal, para saber como que eu tava. Fizemos os testes de salto percentual para saber como que eu tava. Então teve todo esse aval. Nesse momento aí que você estava com o contrato para acabar, você teve medo de repente o Vasco, pô, chegou, voltou, acabou? Você ficou receoso disso ou não? Cara, fiquei um pouco, mas bem logo quando saiu o Vasco já me deu todo o suporte possível, né? Então não deu tempo de eu... Ficar preocupado. Isso. Não deu tempo de eu ficar preocupado, porque o Vasco me deu todo o suporte necessário naquele momento.